A resolução número 50 de 2015, dos senadores José Serra, Romário e outros senadores, que altera a resolução número 43 de 2001 para permitir que as cessões de recebíveis relativos aos direitos creditórios da dívida ativa não sejam enquadradas como operação de crédito, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há sobre a mesa parecer da CAI. Há sobre a mesa primeiro um requerimento de urgência para o projeto de resolução número 50 de 2015. Em votação o requerimento. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Não havendo objeção do plenário, passamos à apreciação da matéria. Há sobre a mesa parecer da CAI, que tem como relator o senador Ricardo Ferraço, que é favorável à emenda número 1 da CAI, que apresenta, que será publicado na forma regimental. Poderão ser oferecidas até o encerramento da discussão do projeto e da emenda. Não havendo quem queira discutir o projeto e a emenda, nós declaramos... Presidente, me permita, senador esse projeto Randolfo de resolução qual é? O projeto de resolução número 50. Que da trata CAI, dívida pública? que foi aprovado hoje, foi aprovado o requerimento de urgência. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos. Perfeito. E mereceu o requerimento de urgência. Senador Ricardo Ferraço, com a palavra, Vossa Excelência, para explicar a matéria. Trata-se de um projeto de autoria do senador José Serra e do senador Romário, que aperfeiçoa a resolução 11 de 2015, criando uma classificação diferenciada, permitindo que estados e municípios possam fazer negociação da sua dívida ativa em razão dos seus recebíveis. Cria e classifica esse tipo de negociação diferentemente da negociação que se faz com royalties de petróleo. Royalties de petróleo é uma expectativa de receita. O fato gerador da dívida ativa é um fato gerador passado consolidado. Portanto, esse aperfeiçoamento, ele cria e abre condição para que os municípios que fizeram o dever de casa, que organizaram a sua estrutura fazendária e de arrecadação, possam, de fato, fazer uma captação de recursos de maneira que as instituições financeiras que adquirirem essas carteiras, elas terão que ficar com essas carteiras em definitivo, ou seja, não poderão devolver essas carteiras, de modo que quem adquirir essas carteiras fica com o risco dela. De modo que essa negociação e esse debate foi feito na Comissão de Assuntos Econômicos, criando uma classificação diferenciada entre royalties, que é um fato gerador futuro, uma expectativa de receita, para um fato gerador passado consolidado, senhor presidente. Senador José Serra. Senhor presidente, só para reforçar, eu me lembro que nos anos 90, o Rio de Janeiro fez uma negociação, pagando inclusive dívida federal, com futuros royalties. Isso sempre trouxe um certo desconforto do ponto de vista financeiro. Mas o importante é que esta medida, que facilitará muito a vida, não só de municípios, como também de estados, no sentido de securitizar os seus recebíveis, se refere à dívida ativa, ou seja, impostos já devidos. Portanto, não é uma expectativa de receita futura. E, nesse sentido, a medida, o projeto facilita bastante, num momento em que estados e municípios estão, como todos sabemos, numa situação extremamente crítica. Apenas para esclarecer, senhor presidente. Há sobre a mesa emenda que será lida pela senadora Marta Suplicy. Eu peço ao senador Ricardo Ferraço
que, se entender que é o caso, profira o parecer sobre a emenda apresentada pelo senador José Serra. E peço à senadora Marta para fazer a leitura da emenda. Emenda ao PRS número 50 de 2015. Altere-se a redação dada pelo artigo 1º do PRS número 50 de 2015 ao inciso 7º do artigo 5º da Resolução 43 de 2001 nos seguintes termos. Sétimo, ceder o fluxo de recebimento de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários. A. Relativo a fatos geradores não ocorridos. B. De forma não definitiva ou com cláusula revogatória. C. Com assunção pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, perante o cessionário, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa, nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, caracterizar operação de crédito. Justificação: esta emenda visa ampliar a possibilidade de securitização e venda de recebíveis para créditos tributários e não tributários, independentemente de estarem inscritos em dívida ativa. Os créditos originados por parcelamentos de multas, por exemplo, também poderão ser vendidos. Ainda, a emenda restringe a venda e securitização de créditos àqueles com fato gerador já ocorrido. Senador José Serra, PSDB, São Paulo. Eu concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, em negociação aqui com o senador José Serra, em que pese a boa intenção, nós consideramos que esse tema é um tema muito sensível e o próprio senador José Serra considerou ser mais conveniente retirar a emenda, senhor presidente. Retirada a emenda, nós declaramos encerrada a discussão, registramos com muita satisfação a honrosa presença no plenário do Senado Federal do nosso querido Albano Franco, ex-senador, ex-governador de Sergipe, ex-presidente da CNI e um grande quadro do empresariado e da política brasileira. Passamos à votação do projeto sem prejuízo da emenda. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1 da CAI. É uma emenda de redação já defendida pelo senador Ricardo Ferraço. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discuti-la, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à promulgação.